Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar brevemente de algumas das principais tecnologias que têm influenciado o mundo da computação na atualidade. A primeira dessas tecnologias é a tecnologia da blockchain. Blockchain, na realidade, é um grande banco de dados compartilhado que registra todas as transações dos usuários. Ou seja, como dizem alguns, é um grande livro-razão, onde todas as transações que são feitas, elas ficam registradas. E qual é a grande diferença entre esse tipo de banco de dados e um banco de dados tradicional? É que a blockchain ela não é controlada por nenhuma autoridade específica, nenhuma pessoa específica. Então, o sistema não está sob controle de um banco, de um governo ou de uma empresa, como normalmente é um banco de dados tradicional. Mas todos os que participam dessa blockchain, eles são os controladores, são os chamados nós, ou seja, cada uma dessas transações está registrada nesses nós. Daí porque nenhuma alteração pode ser feita nesse banco de dados sem que todos os participantes, sem que todos os nós autorizem essa transação. E ela fica registrada subsequentemente em todos esses pontos. Então não há como ser adulterado alguma transação sem que todos fiquem sabendo. A tecnologia blockchain nasceu em 2008 com a criação da Bitcoin, que foi a primeira moeda que surgiu na internet. E a partir daí, utilizando essa mesma tecnologia, diversas outras moedas digitais também foram criadas. E em 2015, foi utilizada a tecnologia Bitcoin não só para a moeda digital, mas sim para a criação de contratos inteligentes, de smart contracts, que nada mais são do que programas de computador que são projetados para serem executados automaticamente depois que uma série de condições pré-determinadas sejam atendidas. Então, isso passou a ser uma tecnologia que incorpora a blockchain e que dá uma possibilidade de uso bastante amplo, né? Não só para moedas digitais, mas para diversos outros tipos de uso. Alguns desses usos, por exemplo, são controle de votação, registros imobiliários, registros notariais, direitos digitais, diversas formas de utilização que necessitam de uma segurança extra, porque na realidade, da mesma forma que funcionam as moedas digitais, cada registro fica armazenado nos diversos nós dessa rede blockchain. E por conta disso, você tem uma maior segurança porque ele não fica centralizado em um único local, mas em diversos outros locais, o que dá um maior controle, né, para esses usos que podem ser feitos pela tecnologia dos smart contracts. Uma outra tecnologia que vem impactando bastante a área da computação é a Internet das Coisas, a Internet of Things, IoT, que é uma rede formada por diversos objetos que contêm sensores e softwares próprios, ou eventualmente outras tecnologias, que possibilitam que esses objetos se comuniquem automaticamente com outros objetos ou com a rede da internet em geral.
Esses dispositivos, também considerados objetos inteligentes, eles variam e estão hoje em diversas áreas. Na área residencial, por exemplo, nós temos lâmpadas inteligentes, sensores de temperatura inteligentes e coisas do gênero, que facilitam o uso das nossas residências no dia a dia. Na área pessoal, nós temos dispositivos vestíveis, como relógios, como óculos, como roupas até, que acabam facilitando alguns controles, como o controle de saúde, o controle de temperatura, no caso das roupas, ou mesmo comunicação mais fácil e direta através desses dispositivos. Temos também na área de manufatura das empresas, nos sensores para máquinas industriais, que facilitam o controle dessas máquinas, aprimorando, né, a produção dos produtos e o controle desses produtos. E também um item bastante relevante que tem sido bastante discutido nos últimos tempos é os sistemas de transportes, que são os veículos que não necessitam mais de um operador ou de um motorista ou de um piloto, alguma coisa do gênero. Este é um dos usos da internet das coisas e já há previsão, efetivamente, de que cidades inteiras possam ser baseadas nessa tecnologia da internet das coisas. E com isso, nós teremos então uma facilidade muito maior no uso dessas coisas, desses produtos. Uma terceira tecnologia que está impactando bastante a área da computação é a inteligência artificial. Ela, na realidade, não é uma tecnologia tão nova, ela remonta à década de 40, e em 1956 já se usou essa expressão, a inteligência artificial. Né? John McCarthy definiu pela primeira vez esse sistema de rede neural como uma inteligência artificial. Mas é a partir da década de 90 que os avanços tecnológicos efetivamente puderam possibilitar que a IA, ou inteligência artificial, ela tivesse um crescimento. Os computadores começaram a ser produzidos com o seu processamento e o seu software voltado para a IA e com uma intenção de demonstrar que a IA poderia ser superior a nós, seres humanos. E aí é famoso, né, um embate que existiu na década de 90 entre um enxadrista soviético, Garry Kasparov, e um computador. Ao longo da década, ele foi fazendo esses embates com os computadores e vinha ganhando esse confronto, até que em 1997, quando ele se deparou e se confrontou com o computador Deep Blue da IBM, efetivamente ele não conseguiu derrotar a máquina. Daí porque esse ano é um ano emblemático na área de inteligência artificial. Mas se em 1997 nós tivemos a primeira vitória da máquina sobre o ser humano, utilizando uma inteligência artificial, a partir de então nós tivemos um período um pouco refratário, sem grandes avanços. Até que em 2008 a Google lança um sistema de reconhecimento de voz e que dá, a partir daí, um pulso à inteligência artificial pelo processamento da linguagem natural. A partir daí, nós temos em 2011 a IBM criando o Watson, que é um supercomputador com a plataforma exclusivamente voltada para a inteligência artificial, proporcionando mais um grande impulso. E a partir de então, nós temos sucessivas
tentativas de melhorar essa inteligência artificial para que ela chegue a um nível mais próximo da linguagem coloquial do ser humano. E em 2022, temos o lançamento, então, do ChatGPT. A partir daí, nós temos efetivamente um sistema que demonstra uma certa facilidade de comunicação com o ser humano. E a partir daí, nós temos diversos usuários que começam a utilizar o ChatGPT para diversas áreas do conhecimento, não só para o entretenimento em geral, mas efetivamente para um uso até profissional. E desde então, isso tem mudado bastante a área da computação. Como última tecnologia que influencia a computação atual, nós temos a computação quântica. O que é um computador quântico? O computador quântico é um dispositivo que executa cálculos fazendo o uso direto das propriedades da mecânica quântica. Entre elas, as mais importantes são a superposição e a interferência. Na computação quântica, ao invés dos dois únicos bits, 0 e 1, que nós temos na computação clássica, nós temos os qubits, que são estados intermediários entre o 0 e 1, tendentes a 0 e 1, mas que podem ser também 0 e 1 ao mesmo tempo, justamente por conta dessas propriedades que possui a física quântica. E é através dessas propriedades que os computadores quânticos são utilizados para resolver problemas matemáticos complexos. Problemas que, se utilizássemos os computadores atuais, mesmo supercomputadores, a depender do cálculo, nós poderíamos levar décadas, séculos, milênios ou alguns múltiplos desses milênios. E é justamente pelas características das propriedades de sobreposição e interferência é que os computadores quânticos ainda estão limitados a usos bastante específicos, onde o uso dessas propriedades aceleram o processamento de determinados cálculos. Mas agora, neste ano, em dezembro deste ano, na realidade, a Google lançou e apresentou para o mundo um chip quântico denominado Willow, que, segundo a empresa, ele leva apenas 5 minutos para resolver um problema que atualmente os supercomputadores mais rápidos, se fossem utilizados para esse cálculo, levariam 10 septilhões de anos para completar. Isso é um número astronômico de tempo. E com o lançamento desse chip, nós temos, na realidade, um raiar de um novo tempo para a computação. Porque ainda que os computadores quânticos possam ser, nos dias atuais, utilizados apenas para uma série muito limitada de cálculos, há previsões já de alguns especialistas, não muitos, mas alguns deles, que prevêem que efetivamente nós teremos num futuro, que eles não sabem precisar, um computador genérico como são os computadores clássicos que existem hoje, em que efetuam qualquer tipo de cálculo, qualquer tipo de programação. Mas isso é uma coisa que só o futuro nos dirá. Quero reafirmar, por fim, que essas 4 tecnologias são apenas algumas das tecnologias atuais que vêm impactando a área da computação. Nós teríamos outras, como as redes de alta velocidade, como a 5G,
temos também a realidade aumentada, a realidade virtual, que são tecnologias novas, mas nós destacamos essas quatro porque elas são as que talvez estejam impactando um pouco mais a nossa área. Elas não são tecnologias excludentes entre si, mas ao revés, elas são tecnologias complementares. A utilização, né, entrelaçada de todas essas tecnologias estão possibilitando os avanços cada vez mais rápidos, né, e alterações muito grandes na área da computação, e para as quais nós temos que ficar bastante atentos.